Senhor presidente, eu me somo aos votos de solidariedade do nosso deputado Luiz Couto, que aqui falou em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores, ao presidente ou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Penso, senhor presidente, que talvez não tenha uma pessoa no Brasil que tenha sido tão atacada quanto Lula. E penso que os ataques ao Lula, eles se estendem a um ataque ao conjunto da sociedade brasileira, a um povo que sempre foi excluído, num país que tem tantas dificuldades de fazer os seus lutos e sempre foi dominado e dirigido por uma elite que nunca se sentiu brasileira, sempre se sentiu estadunidense, sempre se sentiu europeia. Lula, quando disputou a eleição em 2002, foi acusado de muita coisa. Diziam que Lula não teria a condição de governar o país porque não sabia falar inglês. E Lula desenvolveu o dialeto que se comunica com o povo durante seus 8 anos de mandato. 8 anos de mandato, dialogando com o povo, mostrando que a verdadeira língua que importa a quem alça a condição de presidente é a língua do próprio povo. Diziam que Lula não poderia governar o Brasil porque não detinha um curso superior. A lógica de uma elite que sempre excluiu a classe trabalhadora das universidades. E foi esse presidente sem curso superior que colocou o maior número de meninos e meninas de baixa renda nas universidades. Nunca o Brasil teve as suas universidades compartilhadas com meninos que viviam em uma condição de completa exclusão e aonde não tinham a possibilidade de sonhar em serem médicos, advogados, engenheiros. Foi Luiz Inácio Lula da Silva, no seu governo de 8 anos, que possibilitou que resgatássemos o sonho de meninos e meninas deste país em serem professores, em serem médicos, em serem advogados. Portanto, Lula mostrou que este país tem um gigantismo que sempre foi negado por aqueles que querem reeditar de forma absolutamente constante as casas grandes e plenárias, e as casas grandes e senzalas. Portanto, aqueles que querem reeditar casas grandes e senzalas, porque não querem que a classe trabalhadora alce ao universo de determinação das políticas ou dos rumos deste país. Por isso, quando Lula subiu a rampa em 2003, subimos todos nós brasileiros e brasileiras nos sentimos ali representados. E esta elite utiliza os instrumentos que ainda tem em um país que está tão distante de uma verdadeira liberdade de imprensa. Utilizam a revista semanal que quando nós abrimos sentimos o cheiro de pólvora e sentimos o cheiro daqueles que querem manter uma luta de classes pós-modernas e que não admitem que esse presidente operário, que sempre foi atacado por as elites deste país, tenha feito um Brasil que deu certo. Tenha feito um Brasil que continua hoje sobre a direção da presidenta Dilma Rousseff, rasgando tudo aquilo que impedia que ele pudesse ser soberano e tudo aquilo que impedia que nós tivéssemos o maior desenvolvimento que esse país já teve durante a democracia e que tivéssemos a maior inclusão e o maior enfrentamento às desigualdades sociais. Por isso considero que os ataques da revista semanal são ataques que vêm trazer de novo esse cheiro de uma elite que não se conforma que este presidente operário tenha feito o Brasil sair da condição de um país subalternizado em nível internacional, que este Brasil tenha tido que conviver durante tantos anos com a miséria, com a mortalidade infantil, com a exclusão social. Por isso estou aqui para me solidarizar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo coro à fala do nosso deputado Luiz Couto, em nome da liderança do partido. Lula mudou esse país. Lula tem feito um Brasil que tem deixado a fome para trás. Lembro que
As crianças que morriam antes de completar 1 ano de idade eram chamadas de anjinhos na minha terra, de anjinhos. Era a dor tamanha de perder um menino, uma menina, um filho e uma filha, que se buscava alçá-los à condição de anjinhos para suportar tamanha dor. Esse Brasil está ficando para trás. E essa elite que entregou o Brasil para aqueles que buscavam subalternizá-lo, esta elite que colocou este país gigantesco de joelhos, não se conforma com um Brasil que está dando certo. Não se conforma que o presidente operário, que sabe a dor de ser brasileiro, porque passou fome neste país, sabe a dor de ser brasileiro, porque viveu na pele a exclusão social, mas também carrega a alegria e a delícia de ser brasileiro, a delícia e o amor por este país. 8 anos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva foram 8 anos de um olhar carinhoso derramado por este país. E um olhar carinhoso que fez com que nós tivéssemos o maior processo de inclusão social e que muitos ainda não se acostumam com isso. Penso que a elite não se acostuma em dividir os aviões com a população de baixa renda, não se acostuma a dividir os bancos escolares das universidades com a população de baixa renda. A elite nesse país não se acostuma em estar dividindo os estacionamentos deste país com a população de baixa renda, que alça uma condição de estar dentro dos processos ou estar dentro do consumo fundamental para que esse país possa estar desenvolvendo seu mercado interno, está sobrevivendo a esta crise internacional, que tenho absoluta certeza, se estivéssemos há 10 anos atrás, essa crise internacional teria solapado o sono dos brasileiros e brasileiras. Essa crise internacional estaria há 10 anos atrás, estaria fazendo com que o Brasil alimentasse milhões de desempregados, e nós estamos construindo um processo de retomada do emprego de forma absolutamente nítida. Esse Brasil está dando certo. E esse Brasil, ao dar certo, provoca um ódio de classes, provoca um ódio imenso daqueles que durante centenas de anos dominaram esse país, dirigiram esse país e não conseguiram fazer com que ele se impusesse em nível internacional e pudesse estar no dia de hoje sendo um Brasil a passos largos, construindo uma sociedade onde caibam todas e todos. Por isso, senhor presidente, eu lembro muito de Mário Quintana, quando disse que esses passarão, não ficarão na história. Tentar incluir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um ódio que se expressa num processo de exclusão e de ataque ao Partido dos Trabalhadores, desta forma como foi colocada por essa revista, isso é coisa de gente que passará. Por isso tem razão Mário Quintana quando diz, eles passarão. Nós, passarinho. Luiz Inácio Lula da Silva, passarinha. Eles passarão. Mas venho aqui também, senhor presidente, para aproveitar este momento e elogiar a decisão do Supremo, que se deu através do ministro Toffoli, quando reafirma que a Voz do Brasil continuará da forma como está. A Voz do Brasil, que existe há 70 anos, 70 anos, 1 hora levando o Brasil para o povo brasileiro, 1 hora levando um Brasil para os rincões desse país, para as dobras desse país, muitas vezes e tantas vezes esquecidas, levando o Brasil através do período que dá e dedica às ações do Executivo e às ações também do Legislativo e do Judiciário, pois havia uma decisão do TRF onde se dizia que a hora do Brasil podia ser flexibilizada. Uma decisão, senhor presidente, que pode ter a mão invisível daqueles que querem dominar as comunicações, uma rádio FM Independência, que queria transmitir a ordem, a Voz do Brasil, em um horário flexível, que sabe de madrugada, talvez, para que o povo não tenha conhecimento do que acontece no seu próprio país.
A Voz do Brasil significa levar o que acontece nos poderes, para todas e todos que estão em todos os cantos desta gigantesca nação, que ainda precisa fazer os seus lutos definitivos do colonialismo, da ditadura e da escravidão. Por isso, senhor presidente, a decisão do juiz ou do ministro Toffoli foi absolutamente fundamental para dizer que esta decisão do TRF, esta decisão TRF da 4ª região, decisão TRF que possibilitava a flexibilização para uma rádio FM Independência, uma rádio pudesse colocar a ordem do Brasil em qualquer horário, e reforma a decisão do ministro Toffoli, reforma essa decisão do TRF e diz que a Hora do Brasil fica como está há 70 anos. Digo, senhor presidente, que nós temos um desafio, que é o desafio de estarmos possibilitando que nós tenhamos a nossa comunicação. Eu falo aqui de uma revista que, de forma absolutamente irresponsável, tenta atacar, e aliás, numa postura que tem sido uma postura absolutamente diuturna desta revista, ou semanal desta revista, busca atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui digo da intenção de tantos detentores dos meios de comunicação de tentar flexibilizar a Hora do Brasil para poder fazer com que os seus instrumentos de comunicação sirvam não ao povo brasileiro, mas que sirvam aos seus interesses econômicos. Me lembra muito a frase de Marx, quando dizia que não é verdade que temos liberdade de imprensa, em verdade temos liberdade de impressão. Os que têm o poder econômico, que detêm poucas famílias com muito poder econômico, detêm um largo espectro dos meios de comunicação, e a partir daí os utilizam para poder expressar a sua opinião, sem assegurar que a sua opinião é uma opinião. Todos são livres para expressar a sua opinião, mas tem que ter a clareza e deixar claro que são opiniões, mas transformar opiniões em fatos e passar como se fosse uma verdade, sem os contrapontos tão fundamentais para a história da humanidade. A história da humanidade não aconteceria sem contraponto. Sem contraponto, nós não avançamos sem contraponto. Por isso, senhor presidente, estas ações, me parece, elas têm uma lógica semelhante, a lógica de utilizar os meios de comunicação para emitir opiniões, para servir a bandeiras e não para realmente informar o povo. A Hora do Brasil, a Voz do Brasil, ela informa o povo brasileiro sobre o que acontece nesta república, e a partir daí ela possibilita que esse Brasil, que é produzido aqui no Congresso Nacional, que é produzido no Poder Judiciário, que é produzido nas diversas esferas do Executivo, possa estar entrando em todas as nossas casas, e a partir daí possa ser de conhecimento como estratégia absolutamente fundamental de empoderamento da população. Por isso aqui, senhor presidente, quero deixar registrado a minha satisfação e, ao mesmo tempo, parabenizar o ministro Toffoli com esta decisão de estar reformando a decisão da TRF, 4ª região, e está assegurando que a Voz do Brasil permaneça no horário que se encontra e que permaneça sendo este instrumento de empoderamento da população, onde a população pode conhecer o que acontece nas esferas, aproxima os poderes da vida, da realidade da própria população, faz com que os poderes, a partir das suas decisões, possam adentrar todas as casas, e a partir daí possamos ter um mergulho em nós mesmos, que foi a experiência de Luiz Inácio Lula da Silva nesses 8 anos, e agora se repete com Dilma Rousseff, que era o Brasil para os brasileiros e brasileiras, e a possibilidade de mergulhar, de nós mergulharmos nesta nação, nos sentindo sujeitos dela mesma. Por isso, senhor presidente, minha solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ao mesmo tempo os meus parabéns à decisão do Supremo, no sentido de manter a Hora do Brasil, a Voz do Brasil, na forma como se encontra.